Olá, meu nome é Sérgio Augusto Lodge e hoje eu vou apresentar meu projeto de landing page que eu desenvolvi aqui para essa atividade. Eu escolhi o tema de loja de jogos digitais, que já tinha escolhido na outra atividade, então eu resolvi chamar de Game Zone. A ideia foi criar algo com identidade visual forte, inspirado no estilo do GTA V, de jogos mais modernos, uma estética urbana, escura, com neon, que chame bastante atenção, dê bastante destaque. Eu vou mostrar primeiro as seções da página e depois eu vou explicar um pouco das escolhas que eu fiz aqui no código. Então, aqui no topo da página, na primeira seção, que é o Hero, é a parte mais importante, né, de qualquer landing page. Ela precisa prender a atenção já logo de cara. Eu coloquei um fundo com uma leve grade em perspectiva, com opacidade bem baixa, que dá aquela sensação de cidade vista de cima, de sensação de espaço, mundo aberto. O título também aqui, cidade, tem um efeito de glitch, se você reparar, ele treme levemente, como se fosse uma falha de sinal. E isso foi feito só com o CSS, usando as animações do keyframe. E tem dois botões, um para ir direto para o catálogo e outro para ir para as ofertas do dia. Aqui mais para baixo a gente tem uma faixa animada com os nomes dos principais jogos rolando em loop, que dá um visual dinâmico para a página e já apresenta o catálogo de uma forma rápida também. Tem de chamar bastante atenção, né? Chama atenção. Mais para baixo a gente tem os jogos em destaque. Eu usei um layout de grade, onde o primeiro card ocupa mais espaço, que cria uma hierarquia visual. Ele deixa aqui no exemplo GTA V como um jogo principal, em evidência, estando maior, chamando mais atenção do usuário. E cada card tem um gradiente de cor diferente, que remete ao estilo visual daquele jogo específico. Então, cada um faz a referência da cor aí conforme o jogo. E quando você passa o mouse em cima, dá para notar que a imagem dá um zoom suave, tá? E o painel de informações dá uma leve subida também. Esse efeito foi feito com o CSS Transition. Aqui nas categorias, essa seção mostra as categorias disponíveis na loja. Tem uma grade com 8 categorias, cada uma com um ícone respectivo, com o nome e com a quantidade de jogos em cada categoria. Quando você passa o mouse também, parece uma pequena barra laranja lá na base do card, que dá essa sensação de estar carregando, dá essa sensação de estar selecionado. É um detalhe pequeno, mas que faz diferença aí na nossa página. Aqui nas Features, ele fala do porquê a Game Zone, ou seja, por que escolher a Game Zone. E aqui é onde ele apresenta os diferenciais da nossa loja, né? Que é a entrega instantânea, o menor preço garantido, então ele promete cobrir um preço mais barato, o suporte 24/7, que sempre vai estar online para te ajudar, o pagamento seguro, que também é muito importante hoje em dia para compras online. Do lado tem um painel com as estatísticas. Então aqui fala 500 mil jogadores ativos, mais de 500 títulos no catálogo. Esse layout ele traz credibilidade, né? Ele passa confiança, que muita gente usa, que é de confiança. E também foi feito essas colunas usando o CSS Grid, tá? Mais para baixo a gente tem as ofertas relâmpago, que é a seção das ofertas, das promoções. E essa seção tem um contador regressivo funcionando de verdade, tá? Ele está contando o tempo em tempo real mesmo, usando o JavaScript. Os cards mostram o preço original riscado e o preço com desconto destacado, maior do lado ali. Também mostra a porcentagem de economia, né? Esse triângulo laranja no cantinho de cada card, ele foi feito só com CSS também, usando Border Trick. Aqui no CTA e no Footer, é a seção que tem um bloco de cadastro do e-mail para captar leads. E depois o footer com os links organizados por categoria, catálogo, plataformas e suporte. E os ícones também das redes sociais, que dá um destaque, dá aquele arzinho mais profissional.
Então agora eu vou mostrar o nosso arquivo HTML do front-end do sistema. Ele é o index.html, eu vou tentar anexar na entrega também, enviar aí. Ele é responsável, né, por montar toda a nossa estrutura visual que aparece no navegador. Aqui em cima no head a gente define o charset como o TF8, que garante que os acentos e os caracteres especiais apareçam normal. O viewport que deixa a página responsiva, ela se adapta também com as telas menores. O título é o nome que aparece na aba do navegador. E aqui eu ligo o arquivo do estilo com o link apontando para o Style CSS, que é onde fica a nossa parte visual. Dentro do body a gente tem o header, que é a primeira coisa, que é o cabeçalho da nossa página, né? Tem o título principal, com o emoji de controle e o nome do Crude Game. Embaixo uma descrição curta, dizendo quais as tecnologias que o sistema usa, né? Aqui é o nosso formulário de cadastro. Ele tem um ID chamado GameForm, que o JavaScript vai usar para detectar quando o usuário clica em salvar. Então é bem importante. Ele tem três campos, que é o nome do jogo, o preço e a categoria dele. E todos eles têm esse atributo que impede que o formulário seja enviado vazio. A tabela tem 5 colunas, que é o ID, o nome, preço, categoria e ação. O thread define o cabeçalho fixo. E o tibone começa vazio. E aqui ele começa vazio. E até tem um comentário aqui. E eu até deixei um comentário aqui, são gerados pelo Java em tempo real. Então, conforme os dados chegam no banco de dados. E por último, tem um parágrafo com o ID empty message, que também começa hidden, que também começa escondido. E só aparece quando a busca não encontra nenhum jogo. Uma coisa importante é que o script.js é carregado no final do corpo e não no head. Isso é formulário de cadastro em cima, tabela de jogos embaixo, o campo de busca, tudo que aparece lá foi tudo que aparece aqui foi construído lá no HTML que a gente mostrou. Teve muita coisa que eu não citei, por exemplo, no design aqui, que ele fica embaçado quando a aba de cima passa por cima das letras. Mas isso a gente nota no decorrer da página. Muito obrigado e é isso.